tempo que a maioria das ruas era assim, de terra batida. Difícil para motoristas e pior ainda para os moradores. Hoje é o asfalto que domina as cidades, às vezes tão liso que é comparado a um tapete. O problema é que esse tapete, tão desejado, também é impermeável. O que são as ruas hoje? Você tem um revestimento asfáltico de concreto, a água cai em cima dos nossos pavimentos e já vai para a sarjeta e vai para o sistema de drenagem, rapidamente chega nos rios e nos córregos, né? E com isso o nível dos córregos e dos rios se elevam, né? E você tem rapidamente problemas de enchentes. Mais uma consequência da concentração exagerada de pessoas nos grandes centros urbanos. Enquanto a construção de casas, prédios, shoppings cresce em ritmo acelerado, as áreas verdes perdem espaço. A maior cidade do Brasil, onde 11 milhões de pessoas circulam por uma quantidade imensa de ruas asfaltadas, as consequências desse desequilíbrio na ocupação do solo são ainda mais graves. Talvez isso explique o fato de ter sido aqui em São Paulo o início de uma pesquisa inédita. O estudo promete revolucionar a forma de pavimentar os espaços urbanos. Já que é impossível abolir o asfalto, pesquisadores da USP decidiram apostar numa ideia diferente: criar um pavimento que permitisse a infiltração da água. Parecia impossível, mas deu certo. A prova está aqui, neste estacionamento. A gente está aqui debaixo dessa chuva. Toda essa chuva vai ser absorvida por esse asfalto e depois que a chuva for embora, esse asfalto ainda fica com a água dentro dele. E essa água vai sair depois de umas 6 ou 7 horas. Então ele está retardando digamos, esse tempo que a água deveria ir direto para os rios, ela só vai para o rio daqui a umas 7 ou 8 horas. É difícil não ficar impressionado com a imagem. No asfalto comum, a chuva forma uma camada de água. Na área de teste, ela desaparece de forma instantânea. Isso só é possível por causa da forma como o asfalto é feito. O princípio do pavimento permeável é poder construir várias camadas. Nessas camadas, nós termos vazios, ou seja, nesses vazios a água pode entrar, percolar por esses vazios e indo, sendo armazenada dentro dessas diferentes camadas. O asfalto poroso começou a ganhar forma aqui, nesse laboratório. A matéria-prima é a mesma usada no produto convencional, brita e esse derivado de petróleo. A diferença está no tamanho das pedras e na distância entre elas. Tudo calculado para se chegar a uma fórmula perfeita. A ideia de fazer um pavimento é sempre de proteger o solo. Então, a gente faz várias camadas diferentes em cima desse solo, justamente tentando proteger essa camada que a gente chama de subleito, que seria a última. Bom para o solo, resistente e também seguro. Antes de ir para as ruas, o material passa por vários testes. Esse equipamento, então, simula aquela condição de afundamento que o material pode sofrer na pista. Por causa do tráfego, por causa do calor, ele pode, então, ficar com aquelas ondulações que a gente vê. Então, a gente traz para cá, deixa o equipamento climatizado a 60 graus e aí o pneu fica passando, ele vai e volta 30 mil vezes. E aí a gente vai medindo progressivamente ao longo do teste esse afundamento que o material sofre. De volta à pista de teste, a gente desvenda outro mistério. O que acontece com a água retida nas camadas do revestimento? Ela é captada aqui por esse reservatório subterrâneo que nós temos aqui embaixo do pavimento. Ela é levada por uma caixa e dessa caixa ela pode passar ou diretamente para o sistema de drenagem convencional das cidades, ou então ela pode ir para uma cisterna, pode ir para algum reservatório para um reuso dessa água. A grande vantagem do asfalto poroso é justamente essa forma lenta de escoar a água da chuva. Como ela não chega de uma vez nos rios e córregos, os riscos de enchentes e catástrofes são muito menores. Na prática, com esse material, a população tem os benefícios de morar numa rua asfaltada sem que isso custe a impermeabilização total do solo.
O asfalto poroso, que por enquanto custa 30% mais que o convencional, já foi aprovado em todos os testes. Agora a Prefeitura de São Paulo quer levar o material para as ruas. A promessa é que isso aconteça ainda em 2011. Mas fico alerta, sozinha, a iniciativa não resolve o problema. Isso associado com mais outras soluções, a gente pode ter um alívio para as grandes cidades que têm esse problema de impermeabilização dos solos.